Olá pessoal, eu me chamo Raquel Mariani, sou biomédica e mestre em farmacologia. Estou representando o Eden Pesquisa Médica e hoje eu vou apresentar uma videoaula sobre pesquisa clínica. Basicamente, o que é pesquisa clínica, os envolvidos, os desafios e as fases da pesquisa clínica. Então, o primeiro slide nós temos um breve conceito, né, do que é pesquisa clínica. Então, a pesquisa clínica ela pode ser definida como qualquer experimento em indivíduos com a intenção de descobrir ou identificar efeitos clínicos, farmacológicos ou farmacodinâmicos de um produto, identificar reações adversas, estudar a absorção, distribuição, metabolismo e excreção a fim de assegurar sua eficácia e segurança. Bom, posteriormente nós temos os envolvidos, né, na pesquisa clínica. O patrocinador. Então, o patrocinador é quem patrocina, ou seja, quem apoia financeiramente a pesquisa clínica. O patrocinador pode ser uma empresa ou instituição pública ou privada, como por exemplo as indústrias farmacêuticas, indústrias de alimentos, de cosméticos ou até mesmo uma pessoa física que tenha condições financeiras de apoiar um projeto. O investigador ou pesquisador que conduz a pesquisa clínica pode ser um médico ou dentista, né? Se pensarmos em estudos com produtos sujeitos à prescrição médica. Também podem fazer parte da equipe do investigador outros profissionais da saúde, como o enfermeiro ou farmacêutico, que tem por função coordenar as atividades do estudo, como preencher documentos, agendar consultas e exames, entregar medicamentos aos pacientes, orientar os pacientes sobre como tomar os medicamentos, né? Checar se os pacientes entenderam todo o processo de condução do estudo. Também pode haver a necessidade de se preparar, né, medicamentos. Então, nesse caso, o papel do farmacêutico é essencial. Também podem fazer parte da equipe do investigador outros profissionais da saúde, como nutricionistas, fisioterapeutas, biomédicos, entre outros. Depois nós temos o CRO, Contract Research Organization, que age como um mediador entre o patrocinador e o investigador. Então, o CRO, o que ele é? Ele é uma organização que fornece suporte para a indústria farmacêutica, para a indústria de biotecnologia, sobre a forma de pesquisa, né, terceirizada com base em um contrato. O CRO ele pode prestar serviços como desenvolvimento de biofármacos, desenvolvimento de ensaios biológicos, comercialização, pesquisa clínica, pesquisa pré-clínica, gestão de ensaios clínicos e farmacovigilância. Os CROs eles também podem apoiar fundações, instituições de pesquisa e universidades, além de organizações não governamentais. A instituição nada mais é do que o próprio centro de pesquisa. Então, o centro de pesquisa é o local em que conduzimos um estudo, né? Ou seja, é no centro onde os pacientes, que é o sujeito de pesquisa, são atendidos. Então, os centros de pesquisa eles podem ser públicos ou privados. Então, a instituição é o centro de pesquisa. Depois nós temos os serviços terceirizados. Bom, exemplos de serviços terceirizados podem ser laboratórios de análises clínicas, laboratório de citopatologia, os courriers, né, que fazem o transporte de material biológico até o aeroporto, entre outros. Depois nós temos ainda, né, envolvido na pesquisa clínica, o voluntário.
Então, voluntário é o paciente que participa de um estudo clínico. Então, esse paciente ele não é obrigado a participar da pesquisa clínica, né? Ele participa se quiser, participação voluntária, e pode decidir sair do estudo clínico a qualquer momento, sem sofrer nenhum dano ou constrangimento. Depois nós temos os desafios no desenvolvimento da pesquisa clínica. Participação pública. A participação pública, né, não deixa de ser um desafio na pesquisa, um obstáculo, porque muitas vezes há uma dificuldade em convencer o indivíduo a participar do estudo clínico, né? Mesmo esse indivíduo podendo desistir do estudo a qualquer momento. Então, não deixa de ser um obstáculo. O sistema de informação também é outro desafio, porque por trás de toda pesquisa, né, tem a parte burocrática, a parte de preencher documentos. Muitas vezes esses documentos têm prazo de validade para serem entregues, né, precisam ser aprovados por uma comissão para que o estudo muitas vezes dê início. Então, cabe ao coordenador da pesquisa estar bem informado a respeito dessa parte burocrática. Recursos financeiros, né, porque sempre tem que haver, né, a condição de ter um patrocinador na parte da pesquisa. Profissionais treinados, porque muitas vezes há vaga, né, mas o que falta é uma pessoa qualificada para ocupar aquela vaga. E o sujeito da pesquisa versus a cobaia, né? Porque muitas vezes o sujeito, né, o voluntário que vai participar da pesquisa, né, fica com aquela imagem ou achando que vai ser manipulado, que vai ser usado, então fica muitas vezes pensando que como se fosse uma cobaia, né, o que não é a realidade. Então, vamos falar um pouco mais sobre o sujeito da pesquisa versus a cobaia. Então, o primeiro tópico, o paciente que participa de um estudo clínico é chamado de sujeito da pesquisa. Então, esse termo técnico ele é utilizado porque o paciente é quem sofre a ação da pesquisa clínica, né? Então, é por isso que ele é chamado de sujeito da pesquisa. A participação do paciente é voluntária, podendo este deixar a pesquisa a qualquer momento. Cobaias são animais de laboratório. Bom, então os animais, eles não possuem o discernimento, né? E, portanto, eles não podem opinar sobre a sua participação ou não em um estudo clínico, diferente do ser humano, que obviamente possui esse discernimento e poder de escolha. Então, cobaias são animais de laboratório. Portanto, um sujeito de pesquisa, como é chamado um paciente que participa de um estudo clínico, tem participação ativa e voluntária na pesquisa, então não deve ser encarado como uma cobaia. E lembrando novamente, né, que o sujeito da pesquisa, voluntário, ele pode deixar a pesquisa a qualquer momento. Ainda as fases da pesquisa clínica, né? Então, o processo de desenvolvimento de um novo medicamento, de um novo produto, ele se divide em 5 fases, né? Em 5 fases. Essas fases são subdivididas em uma fase pré-clínica, que envolve ensaios in vitro em animais, né? Aqui a fase pré-clínica, seguida de 4 fases clínicas, as quais envolvem a participação, então, aqui do ser humano. Então, vou falar brevemente um pouco sobre cada fase na pesquisa clínica. Então, a fase pré-clínica. Então, na fase pré-clínica, toda nova molécula identificada em experimentos in vitro que tenha um potencial terapêutico, ela deve ser aplicada em animais antes de ser utilizada em seres humanos. Então, nesse momento da pesquisa, busca-se informações sobre a atividade farmacológica e a segurança do produto.
Os produtos que demonstram atividade farmacológica específica e um perfil de toxicidade aceitável, eles vão passar para a fase seguinte, que é a fase 1, né, que é onde dá o início, então, à pesquisa clínica, onde entra a participação do ser humano. Então, na fase 1, a fase 1, ela é, obviamente, que de extrema importância, né? Porque é nesse momento que se administra pela primeira vez em seres humanos esse novo princípio ativo, essa nova formulação dessa droga que está sendo testada, né? Que até então era estudada apenas em animais. Então, ela é realizada geralmente com voluntários sadios, embora em raras ocasiões possa envolver indivíduos com patologias específicas, mas geralmente são sadios. Tem como principal objetivo estabelecer a segurança, né? A segurança e a tolerabilidade do produto, né, em um sujeito saudável, além de avaliar os parâmetros farmacocinéticos, a biodisponibilidade, a dose e o regime posológico da nova droga. Então, desta fase participam um pequeno número de voluntários, em torno de 20 a 100 indivíduos, embora possa ter uma variação, né, de acordo com a droga que está sendo estudada. Sendo aprovado, então, na fase 1, passa para a fase 2, que também é conhecida como pesquisa terapêutica piloto. Então, o objetivo da fase 2 é determinar a segurança e a eficácia terapêutica desse novo princípio ativo em curto prazo, pela primeira vez em voluntários afetados pela enfermidade ou a condição patológica para a qual se está sendo investigado esse novo produto, diferente da fase 1, que era em indivíduos sadios, né? O número de voluntários ainda na fase 2 também é limitado, em média de 100 a 300 indivíduos participam da fase 2. Depois, passando para a fase 3, também conhecida como pesquisa terapêutica ampliada, nessa fase 3 são estudados grupos com um número elevado de voluntários, também portadores da enfermidade ou condição patológica para a qual o novo produto pretende ser utilizado, né? Tem como objetivo básico a análise do risco-benefício das formulações desse novo princípio ativo a curto e longo prazo, além do estudo das reações adversas, né, as interações com outras drogas, fatores modificadores do efeito, tais como sexo, idade, raça, entre outros. E essa fase deverá ocorrer preferencialmente dentro de condições normais de utilização da droga em estudo, né? Porque essa nova droga, na fase 3, ela pode ser ou não aprovada, né? Recebendo um registro. Após a conclusão dos estudos, então, de fase 3, é que os novos medicamentos, em geral, obtêm aprovação para o uso comercial por parte das autoridades regulatórias. Essa fase é um grande número de indivíduos que participa, né? Em torno de 300 até 1.000 voluntários. Depois que, então, esse novo produto, esse novo medicamento recebe um registro, né, ele é aprovado, ele passa, então, para a fase 4. Também conhecida como pesquisa pós-comercialização. Então, essa fase 4, ela é constituída por estudos de vigilância pós-comercialização. Então, tem o objetivo básico de quê? Detectar a incidência de novas reações adversas, que o estudo até então não revelou, determinar os efeitos da administração do produto a longo prazo, avaliar o produto em populações não estudadas nas fases anteriores e estabelecer possíveis novos usos para o produto. Por ser uma fase pós-comercialização, né, o produto já está no comércio, o número de indivíduos em observação com o uso dessa nova droga não necessita ser especificado, né? Portanto, pode até ultrapassar os 10.000 voluntários.
Então, a fase 4 é a fase, né, também conhecida como farmacovigilância, na qual esse novo produto ele vai ser comercializado, mas está sobre os cuidados, né, observando se ele vai apresentar alguma reação diversa, algum novo efeito colateral. Bom, o que nós podemos então concluir dessa aula? Então, a pesquisa clínica envolvendo seres humanos segue regras internacionais que garantem a realização correta da pesquisa dentro dos padrões científicos, éticos e de respeito ao sujeito de pesquisa, né? Ser sujeito de pesquisa ou voluntário é algo que só pode acontecer com o seu total consentimento, sendo assim, você não é uma cobaia, né? Então, o voluntário participa se quiser do estudo e pode deixar o estudo, né, a pesquisa, o ensaio clínico a qualquer momento. Bom, o que nós podemos finalizar então como uma conclusão? Que é através da pesquisa clínica e da participação do voluntário que o pesquisador ele vai poder alcançar o conhecimento para produzir novos medicamentos, vacinas, a cura de doenças, elaboração de novos procedimentos ou métodos de abordagem, né, de problemas que afetam a saúde do ser humano. Então, isso só é possível com a participação do voluntário. Bom, gostaria de agradecer a atenção e deixar aqui o telefone e o e-mail para quem quiser entrar em contato com o Eden Pesquisa Médica. Obrigada e até a próxima.